E aí, galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tiago Prado, professor de Biologia. Estamos aqui hoje, né, para a gente iniciar e fechar o livro número 3, beleza? E a gente vai começar hoje falando sobre o quê? Sobre a célula, tá certo? O que é a célula, pessoal? Segundo a teoria celular, a célula é a unidade fundamental dos seres vivos, tá? Na verdade, nenhum ser vivo existe sem célula, né? Perceba que a gente tem os organismos unicelulares, a gente tem os organismos multicelulares, né? Esses organismos multicelulares possuem várias formas de células, né? Por exemplo, você tem aí seus neurônios, né? Suas células epiteliais, as células do tecido conjuntivo, né? Então, percebam que a célula, pessoal, ela é aquela estrutura que vai formar o seu organismo aí, correto? E de todos os outros seres vivos, beleza? E aí o seguinte, pessoal, como que a gente tem aí a descoberta dessa estrutura fundamental? Esse camarada que está aqui na fotografia, Robert Hooke, tá? Em 1665, ele elabora esse microscópio aqui, como vocês podem ver, e nesse microscópio, o que ele vai colocar? Ele vai visualizar uma cortiça, tá? O que é uma cortiça? É um material vegetal morto, correto? Então, pegou lá um pedaço de caule seco ali, né? Fez uma compressão nele, tirou uma tirinha ali, tá? Cortou uma tirinha e colocou no microscópio aqui. E nesse microscópio ele visualizou o que? Essa estrutura semelhante aí a uma colmeia, né? Quando você visualiza uma colmeia, você vai ver uma estrutura cheia de buraquinho ali, tá certo? E o que ele chamou esse buraquinho? Esse buraquinho, essa estrutura que ele visualizou, na verdade, foi a parede celular de vegetal. Só que como era uma estrutura morta, tá? Não existia nada lá dentro dessa estrutura. Então ele idealizou, na verdade, uma sala fechada, correto? Que ele chamou de cela, tá certo? Só que essa estrutura, ela é uma miniatura, né? Então seria uma sala fechada em miniatura. Por isso ficou denominado de célula, correto? Então, percebam, pessoal, que a partir de Robert Hooke, tá certo? A gente começa a ter aí os estudos no âmbito da célula, tá? A citologia é a parte da biologia que vai estudar a célula e suas estruturas, tá certo? E lá pelo século XVIII, ali, XIX, a gente vai ter a elaboração da teoria celular, tá? Que como a gente iniciou a aula, eu disse que a célula é a unidade fundamental de qualquer ser vivo, tá certo? E além dessa premissa, existem outras. Segundo a teoria celular, a célula é a menor unidade de vida, tá certo? Lembrando que a gente tem os organismos unicelulares, tá? Que eles são a própria célula, tá certo? Ou a própria célula é o próprio organismo ali, com diversas funções, né? Lembra que um protozoário, por exemplo, que é um organismo unicelular, ele precisa de capturar o seu alimento, né? Esse alimento capturado vai ser digerido, os resíduos serão lançados para fora, né? Então perceba que existem diversas estruturas aí no interior dessa célula que vai realizar todas as funções, tá? Que seriam realizadas aí, por exemplo, pelos seus órgãos, né? Se deglute aí o alimento, esse alimento cai no estômago, vai ser digerido, passa para o intestino, né? Lá no intestino ocorre digestão, ocorre o transporte de substâncias aí no seu sangue, né? Então percebam, tá certo? Então o organismo unicelular, ele tem estruturas ali no seu interior, tá? Que vai realizar essas funções. Na verdade, essas estruturas estão dentro de quase todas as células. A gente vai ter ali os organismos procariontes, que tem algumas diferencinhas, tá? Em relação aos organismos eucariontes. Mas isso a gente vai ver daqui a pouco. Uma outra premissa é que todos os seres vivos são formados por célula, né? Como a gente iniciou a aula falando. As reações vitais de um organismo ocorrem no interior da célula, tá? Então, todo o seu processo metabólico, quando você chega e fala, meu metabolismo está lento, meu metabolismo está acelerado, o que isso significa? Significa
que as reações químicas, tá, que ocorrem no interior da célula, ou elas estão muito lentas ou elas estão muito rápidas, tá certo? Na verdade, todas as reações químicas que ocorrem no seu organismo ocorrem em nível celular, tá certo? Então, vai ocorrer dentro da sua célula aí, beleza? Uma outra é, as células sempre se originam de outras células, tá? Uma célulazinha, ela vai originar outras duas células por meio da sua divisão, tá certo? Os gametas, no caso dos animais aí, por exemplo, tá? Lembrando que vegetais também têm gametas, né? Outros organismos também têm gametas aí, mas no caso dos animais, lembra que os gametas, eles possuem um número de cromossomos diferente, tá? Das células somáticas, ou seja, das células do seu corpo. Nós, seres humanos, por exemplo, a nossa quantidade de cromossomos normal é de 46, correto? Mas o nosso gameta possui ali 23 cromossomos, tá? Então, a gente vai ver que cada organismo tem aí uma diferencinha em relação a esse número cromossômico. E outra, a gente vai observar lá na divisão celular, tá certo? Que a gente tem como divisão celular mitose e meiose, tá? Lá na mitose, uma célula dá origem a outras duas células idênticas geneticamente, ou seja, com o mesmo número de cromossomos. Na meiose, uma célula vai dar origem a outras 4 células diferentes geneticamente, correto? É uma das pequenas diferenças que a gente vai visualizar, que a gente vai comentar posteriormente no outro módulo, beleza? As células são portadoras de material genético, através do qual suas características são transmitidas para as células. Então, percebam, pessoal, a partir do processo de divisão, tá? Quando eu falei que a mitose, ela é uma divisão celular, em que uma célula dá origem a outras duas células idênticas geneticamente, eu estou falando do DNA, correto? Quando eu falo que lá na meiose, uma célula dá origem a outras 4 células diferentes geneticamente, eu estou falando ali de recombinações que ocorreram no DNA ali para a formação do gameta do indivíduo, tá? E como eu falei, a gente vai explorar esse assunto posteriormente no próximo módulo lá, que é o módulo 2, beleza? E aí, pessoal, percebam bem, os tipos de células. Quais são os tipos celulares? A gente tem 2 tipos celulares básicos, que são aí as células procariontes, tá certo? E as células eucariontes. E qual é a diferença básica entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte? Como você pode observar, ó, perceba bem essa célulazinha aqui em relação a essa célula aqui. Você consegue observar pequenas diferenças entre essas células aí? Olha só, pessoal, essa célula aqui, que é a célula procarionte, ela parece ser um pouco mais simples do que essas outras 2 células aqui, tá certo? Perceba no interior dessa célula, tá? Que aqui não existe uma grande quantidade de estruturas como essa outra célula aqui, que é a célula eucarionte. Mas a diferença básica entre essas células vai ser o seguinte: a célula procarionte, ela não possui núcleo organizado, correto? E também é desprovida de organóides membranosos, tá? Já a célula eucarionte, como você pode observar aqui, é uma célula animal e uma célula vegetal. Perceba que essas células, elas possuem aqui, ó, um núcleo organizado, tá? Aqui o núcleo da célula vegetal, aqui o núcleo da célula animal. E perceba também, pessoal, que no interior dessas células, olha a quantidade de estruturas internas. Isso são os organóides celulares, tá? Aqui uma célula animal, aqui uma célula vegetal. Uma célula procarionte, ela é típica de indivíduos pertencentes ali ao reino Eubactéria e ao reino Arqueobactéria, tá? Então, o que a gente vai ter ali? As arqueobactérias, que são indivíduos procariontes que vivem em locais extremos, né? Locais
muito ácidos, locais muito frios, locais muito quentes ali, que são as extremófilas, tá? E também as bactérias e cianobactérias, tá certo? E aí, entre as bactérias, a gente tem aquelas bactérias que são importantíssimas para o ambiente, né? No processo de decomposição de matéria orgânica aí, por exemplo, tá? A gente tem aquelas bactérias quimiosintetizantes, né? A gente tem lá as cianobactérias presentes no ambiente aquático ou realizando ali alguma associação mutualística com outros organismos, tá? Então, percebam que a diferença básica entre uma célula procarionte e uma célula eucarionte é a ausência de núcleo organizado na célula procarionte, tá? E a presença de núcleo organizado na célula eucarionte, correto? Beleza? Além dessa desorganização do núcleo, perceba que essa célula procarionte, ela possui aqui um material genético solto no citoplasma, tá? Esse material genético aqui, ele é um DNA, tá? Nesse caso aí, chamado de DNA circular ou também chamado de nucleóide. E aí você me pergunta, mas a célula procarionte, ela não possui nenhum organoide celular? E eu te respondo, sim. Ela possui aqui, ó, no seu interior, no interior do seu citossol aqui, ribossomos, tá? Ribossomos não são organoides membranosos, tá certo? Ribossomos são organoides responsáveis aí pela síntese de proteínas na célula. Lembrando que que essas células, elas possuem aqui uma parede celular, correto? Constituída de peptídeo-glicano, tá? Ou seja, peptídeo, proteínas e glicano de glicídios, de carboidratos ali, correto? Então, além dessa parede celular, essas células também vão possuir aqui uma membrana plasmática, tá certo? De constituição lipoproteica também, assim como é lá nas células eucariontes, tá certo? Então, de célula procarionte, é isso. Agora, na célula eucarionte, pessoal, perceba, a gente tem o núcleo organizado, o material genético se situa no interior do núcleo aí, correto? Essa célula possui mitocôndrias, tá? As mitocôndrias, elas vão ter funções que a gente vai falar daqui a pouquinho. O complexo de Golgi, o retículo endoplasmático rugoso, o retículo endoplasmático liso, tá certo? E existem aí algumas estruturas que nós vamos encontrar nas células vegetais e não vamos encontrar numa célula animal. Por exemplo, na célula vegetal, existe aqui na sua região mais externa uma parede celular constituída de celulose, correto? Essa parede celular, pessoal, ela não está presente na célula animal, tá certo? Além disso, no interior da célula vegetal, a gente vai encontrar plastídeos, mais precisamente, um dos mais importantes aí, os cloroplastos, tá certo? Cloroplastos que são organoides responsáveis pela fotossíntese. Cloroplasto a gente não encontra na célula animal. E uma outra estrutura que se diferencia aí de célula vegetal e célula animal é a presença de um vacúolo grande aqui na célula vegetal, correto? Talvez aqui na célula animal exista aí pequenos vacúolos, principalmente que foram formados ali pelo complexo de Golgi, tá? Que podem ser liberados posteriormente, né? Devido à função do complexo de Golgi, que é a de secreção celular. Mas percebam, pessoal, as diferenças entre a célula vegetal e a célula animal. Na célula vegetal não existe mitocôndria? Existe mitocôndria, existe complexo de Golgi, existe retículo endoplasmático, tá? As únicas estruturas que mais diferenciam aí entre célula animal e vegetal são essas três que eu falei: parede celular, vacúolo, tá certo? E cloroplasto, beleza? Essas três estruturas você não encontra na célula animal, tranquilo? E aí, olha só, pessoal, a estrutura da célula, tá? A gente vai diferenciar três importantes estruturas aí dessa célula, correto? Essa ultraestrutura celular, existem três importantes estruturas que a gente diferencia, que são aqui a membrana plasmática, tá certo? Que é
essa película, tá? Que vai dar forma à célula. A membrana plasmática tem função também de reconhecimento celular, correto? É ela que mantém a integridade celular, tá certo? Ou seja, não deixando qualquer substância entrar ou qualquer substância sair, tá certo? Se, por exemplo, essa membrana plasmática ela for rompida, todo o citossol da célula aqui vai vazar, o que leva aí à morte da célula, compreende? Então, a membrana plasmática, ela mantém todo o formato, toda a integridade da célula aí, e é capaz também de realizar a troca de substâncias, né? Deixar determinadas substâncias entrar, deixar determinadas substâncias sair, o que a gente tem aí como função de permeabilidade seletiva aí, tá? Isso é função da membrana plasmática. Uma outra estrutura é o citoplasma. O citoplasma, pessoal, ele é o conjunto de citossol, tá? Ou hialoplasma, tá? Que é uma estrutura gelatinosa, viscosa, tá certo? E também organoides celulares, tá certo? Então, quando eu tenho a junção citossol e organoides celulares, eu tenho aqui citoplasma, tá certo? Então, perceba, nessa célulazinha, todos esses organoides aqui, tá? Estão imersos aí no citossol. E esse conjunto forma o citoplasma, beleza? E, é claro, os organoides celulares, tá? E aí, pessoal, cada organoide celular aí de uma célula eucarionte possui uma função específica, tá? Que a gente pode ver aqui, ó, nessa outra célulazinha, tá? Todas essas células que eu mostrei foram células eucariontes, tá? Perceba que o núcleo organizado, o núcleo, ele é formado aqui pela cromatina, tá? Que na hora da divisão celular, essa cromatina, ela se transforma em cromossomo, tá? Essa cromatina, ela vai se condensar, correto? Imagina a cromatina como um fio e o cromossomo, esse fio enrolado, correto? Então, a cromatina no interior do núcleo. Além disso, o nucleolo, tá? Que tem uma importante função aí de sintetizar RNA ribossômico que vai formar os ribossomos aqui, que estão ou soltos aqui no citoplasma ou aderidos aqui à membrana do retículo endoplasmático rugoso, tá certo? Além disso, pessoal, o núcleo ele é formado por uma carioteca também, tá? Que é a membrana nuclear, tá certo? Que vai separar o ambiente citoplasmático do ambiente nuclear ali, tá certo? E lá no interior existe, né, a cromatina que está lá, o nucleolo que está lá, eles estão imersos em uma estrutura semelhante ao citossol. Nesse caso, a gente vai chamar de nucleoplasma ou também chamado de cariolinfa, beleza? Aqui nós temos ó, os ribossomos livres ou associados aqui no retículo endoplasmático rugoso, tá? Também chamado de retículo endoplasmático granuloso, e a função dos ribossomos é o quê? Síntese de proteínas, tá certo? Síntese de proteínas, que a gente vai ver mais para frente como é que vai funcionar esse processo aí de sintetizar proteínas. Também temos no interior dessas células os lisossomos, tá? Os lisossomos, eles têm função de digestão intracelular, eles vão digerir substâncias que entram na célula, tá? Que são substâncias diferentes da estrutura celular, que a gente chama aí de função heterofágica, correto? E até mesmo os lisossomos, eles podem digerir estruturas celulares, correto? Que a gente chama isso de função autofágica, tá? A célula, ela produz enzimas que digerem estruturas da própria célula, tá certo? Também temos os centríolos, cada célula carrega um par de centríolos, tá certo? Quando essa célula vai entrar em divisão, esses centríolos, eles vão se duplicar, correto? Que é o que vai formar aí as fibras do fuso mitótico, tá? E também as fibras de Aster, que são importantíssimos no processo de divisão celular. Então, a gente associa os centríolos à divisão celular e também, pessoal, nas células eucariontes, aí, esses centríolos, eles têm capacidade de formar
os cílios, tá? De algumas células. A gente tem aí, por exemplo, as células da traqueia, que são células ciliadas, tá? E também é o centríolo que vai formar os flagelos. Algumas células do nosso organismo aí, por exemplo, são flageladas, como é o caso do espermatozoide, que é o gameta masculino ali, tá? E esses flagelos e cílios são formados pelos centríolos, correto? As mitocôndrias, que têm função aí de síntese de ATP. ATP significa adenosina trifosfato, e isso é energia para a célula, tá certo? Então, todo o processo de metabolismo, tá, energético que a gente chama, todo o processo de síntese de energia ocorre no interior da mitocôndria, tá certo? O retículo endoplasmático granuloso, ou também chamado de retículo endoplasmático rugoso, ele tem aí os ribossomos aderidos à sua membrana, tá? E vai ter a função de sintetizar proteínas especiais, tá? Essas proteínas podem servir dentro da célula, como é o caso aqui dos lisossomos, tá? Os lisossomos, eles são vesículas, tá? Provenientes do complexo de Golgi, tá certo? Contendo aí proteínas especiais, enzimas digestivas que foram sintetizadas no retículo endoplasmático granuloso aí. Mas grande parte dessas proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático granuloso são liberadas para fora da célula, tá? São caso aí hormônios e algumas outras enzimas, tá certo? Então, esse retículo endoplasmático granuloso, ele tem a função de sintetizar proteínas especiais, tá? Também existe o retículo endoplasmático liso, tá? Retículo endoplasmático liso aqui, que é esse que não tem ribossomos aí aderido à sua membrana, tá? Por isso ele recebe essa denominação, tá? É chamado liso ou agranular. E a função desse retículo endoplasmático liso é de sintetizar lipídios, tá certo? Sintetizar lipídios. Lipídios que são utilizados aí na reconstituição da membrana plasmática, tá? Lipídios que são utilizados aí como precursores da síntese de hormônios, sexuais, estrógeno, progesterona e testosterona, tá certo? E além disso, pessoal, o retículo endoplasmático liso, ele vai ter uma importante função de desintoxicação ou detoxificação, tá certo? Então, qualquer substância química que você ingere aí, tá? Que vai cair na sua corrente sanguínea, que vai circular aí na sua corrente sanguínea, o retículo endoplasmático liso das suas células é que vão tratar de quebrar essa substância química aí, tá certo? Então, isso é a célula, essas são os principais organoides celulares. E o complexo de Golgi, tá? O complexo de Golgi, ele vai ter a função principal de secreção celular. Além disso, o complexo de Golgi vai formar os lisossomos, que, como eu falei, tem a função de sintetizar, os lisossomos têm a função de digestão intracelular. Então, lembra, retículo endoplasmático granuloso sintetizou aqui uma enzima digestiva, enviou para o complexo de Golgi, e o complexo de Golgi forma vesículas aqui que vão permanecer no interior da célula, tá? Formando aí os lisossomos, então. Só que, como eu falei também, o retículo endoplasmático granuloso, ele vai sintetizar proteínas especiais que são lançadas para fora da célula, tá? Nesse caso, sintetiza-se no retículo endoplasmático granuloso, vem para o complexo de Golgi, o complexo de Golgi forma vesículas, e essas vesículas que são aí liberadas, tá certo? Vão chegar aqui nas proximidades da membrana plasmática e vão liberar essa substância para fora. Por exemplo, o hormônio produzido lá no seu pâncreas, tá? Insulina e glucagon, que são hormônios aí importantes na regulação da glicemia da sua corrente sanguínea. As células ali das ilhotas de Langerhans do pâncreas são riquíssimas em retículo endoplasmático granuloso e ricas também em complexo de Golgi, justamente
por causa dessa liberação das substâncias para fora da célula. Beleza, pessoal? Então é isso. Só alegria. Forte abraço.